Vamos dar início a mais um estudo em nome do nosso Senhor Jesus. E para isto nós vamos estar meditando hoje na Palavra de Deus a respeito da morte e ressurreição de Jesus, né? Teria Jesus realmente morrido em uma sexta-feira e ressuscitado em um domingo ou primeiro dia da semana? Então a palavra de Deus ela nos revela algo muito importante, contrariando tudo aquilo que realmente vem sendo ensinado a toda a cristandade. Nós vemos que a palavra de Deus ela é a única realmente que nos revela algo de suma importância, sem uma distorção. Certa vez pediram para Jesus, os escribas, um sinal. E Jesus, ele respondendo, disse que não seria dado outro sinal a não ser o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também estaria o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E isto nós podemos estar conferindo na palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 12, do verso 38 ao 40. Então convido os nossos irmãos a estarmos abrindo as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 12, do verso 38 ao 40, que nos diz assim: Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então muitos, com uma distorção da palavra de Deus, sem realmente estar meditando na palavra do Eterno, ensinado que Jesus teria morrido em uma sexta-feira e ressuscitado em um domingo. Seria isto verdade? Seria isto realmente que acontecera? Então Jesus ele foi aqui muito claro a respeito desta resposta que deu ali aqueles homens. 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites é igual a 72 horas. Então Jesus, ele permaneceria no seio da terra 72 horas. Se nós fizermos uma conta a respeito de tudo isto, nós vamos ver que isto foi mais uma mentira que colocaram no meio da cristandade. E isto vem sendo divulgado até os dias de hoje. Isto não é verdade. Jesus não morreu em uma sexta-feira, mas fizeram alguns ajustes justamente para dizer que Jesus teria ressuscitado
em um domingo, e mesmo assim esta conta não fecha. Então, se Jesus tivesse morrido realmente na sexta-feira, porque a palavra de Deus ela nos diz algo a esse respeito, que ele veio morrer na 9ª do dia, do meio-dia até das 12 horas, ou seja, das 6 horas do dia até a 9ª hora, que é 3 horas da tarde, houve trevas. E Jesus ele morreu justamente neste horário, às 3 horas da tarde. Se ele morreu 3 horas da tarde, como que se cumpriria 3 dias e 3 noites até o domingo? Então, realmente nós olhamos e vemos que colocaram isto na mente da humanidade, aonde tem muitos até estudiosos da palavra que recorrem a certas tradições dizendo, não, se passar 1 hora é considerado um dia. Mas não é isto que Jesus disse. Jesus diz 3 dias e 3 noites o Filho do Homem estaria no seio da terra. E a palavra de Deus, ela não nos deixa confuso, porque realmente nós vemos que quando nós buscamos as respostas, nós encontramos. Porque a palavra não é do homem, a palavra de Deus não é de particular interpretação. Por esse motivo, nós devemos estar atentos, buscando o conhecimento do Senhor. Então houve um arranjo para dizer que Jesus ele ressuscitou em um domingo, algo que não é verdade. Jesus, ele, quando as mulheres foram lá ao sepulcro, ele já havia ressuscitado. Nós podemos estar conferindo isto nos evangelhos. E Jesus, ele teria que morrer independente de ser qualquer dia da semana, ou uma sexta, uma quarta, uma quinta. É igual o nosso aniversário, por exemplo. O irmão Marcelo, ele comemora o aniversário nasceu dia 7 de janeiro. Este ano cai numa segunda-feira. O ano que vem não vai cair numa segunda-feira. Pode cair numa terça ou numa quarta, dependendo do ano. Então, por que fixaram justamente este dia? Ah, não, a paixão de Cristo é na sexta-feira. Mas que dia do mês seria essa sexta? Ou seria esta quinta ou esta quarta? Então é algo realmente para nós analisarmos e realmente meditarmos que isto, os homens vêm sendo iludidos até os dias de hoje, justamente por causa de uma data estabelecida por um imperador, onde ele era um adorador do Deus Sol, chamado Constantino, aonde introduziram certas datas que não são verdades.
culto a um Deus que não é o Deus verdadeiro. Porque o ensinamento de Deus, o qual é colocado para toda a humanidade, é o sábado do Senhor, sábado de guarda. Sábado esse escrito pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedras e hoje escrito em nosso coração. E este sábado, que é do mandamento, Jesus não cravou na cruz, no madeiro, mas ele cumpriu tudo da lei. Então, baseando-se nesses fatos, nós vamos meditar mais um pouco na palavra do Eterno, porque este ensinamento da morte de Jesus na sexta, ele é inserido até hoje na sociedade. É uma mentira atrás da outra. Algo que não é verdade, quando realmente nós comparamos os ensinamentos dos homens com as Escrituras Sagradas. Por isso que nós convidamos aos irmãos a estar estudando conosco, a estar meditando na palavra do Eterno, porque realmente a palavra do Eterno, a palavra de Deus, é a única que não nos deixa dúvida. É a certeza daquilo que falamos e que não é de particular interpretação. Deus não é Deus de confusão. Então hoje as pessoas se baseiam em livros, se baseiam em algo paralelo à Bíblia, mas que não ensina a Bíblia. Algo distorcido pelos homens, que é inserido na sociedade até os dias de hoje. E nós recebemos muitas coisas dos nossos antepassados, oriundos de mentiras, e quando nós passamos realmente a estudar, a meditar na palavra do Eterno, nós vemos que eles foram enganados e que nós também estávamos sendo enganados pelos homens. Certa vez eu ouvi uma pessoa, não vou citar religião, mas a pessoa dizendo que se o homem, o irmão lá, começasse a estudar a Bíblia, ele deixava de ser determinada daquela religião. Incentivando realmente as pessoas não estarem buscando a palavra de Deus, mas um certo ensinamento oriundo de homens, de falsos irmãos, falsos doutores, aonde introduziram heresias no meio da humanidade. Mas realmente, quando nós deixamos esses ensinamentos de lado e passamos realmente estar buscando do Senhor, nós encontramos. Porque Jesus certa vez disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua casa, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor Jesus hoje ele está querendo entrar em nossa casa, ou seja, no nosso coração, e fazer morada e tirar realmente todos os falsos ensinamentos
que nós já havíamos adquirido desde antes. E hoje nós estamos realmente enxergando pela misericórdia de Deus e meditando na palavra de Deus. Assim nós chegaremos a conhecimento da verdade. Não só nós, mas todos aqueles realmente que querem abraçar a verdadeira fé. E nós só vamos encontrar a verdadeira fé através das Escrituras Sagradas. Então, como nós já lemos aqui em Mateus capítulo 12, do verso 38 ao 40, realmente falando nesta questão, né, da morte e ressurreição de Cristo. 3 dias e 3 noites, ou seja, 72 horas no seio da terra. Se nós fazermos uma breve exposição, nós vamos ver que, se você contar a partir do momento que Jesus ressuscitou para trás, nós vamos ver que não vai bater esse entendimento que as pessoas vêm divulgando até os dias de hoje. Então Jesus, nós vamos ver pela palavra de Deus que ele teria que morrer no dia 14 de Nisan. Nisan é o primeiro mês do calendário hebraico. E o dia 14 era a Páscoa do Senhor. E Jesus, ele morreu justamente no dia da Páscoa. Ele comeu aquela última Páscoa, estabelecendo ali a ceia do Senhor. E foi preso dentro daquele dia mesmo, do dia 14 de Nisan, vindo morrer às 3 horas da tarde, do dia 14 de Nisan. E era véspera de um sábado, mas não era sexta-feira. Era véspera de um sábado. Porque o dia 15, ele era o primeiro dia dos pães asmos, e era um sábado que antecedia o sábado do mandamento. E naquele ano, o dia 14 de Nisan caiu justamente em uma quarta-feira. Em uma quarta-feira. E o dia, ele inicia-se justamente ao pôr do sol. Então houve um preparativo, o qual Jesus, ele tomou a última Páscoa e estabelecendo a ceia do Senhor, e veio morrer justamente na parte clara do dia 14, porque o dia, ele inicia-se justamente ao pôr do sol. Então, naquela noite que Jesus tomou a ceia, estabeleceu a ceia ali, era o pôr do sol da quarta-feira que iniciava-se o dia 14 de Nisan. A parte escura ele tomou a ceia, e na parte clara daquele dia, a 9ª hora do dia, ele veio morrer. E tiraram ele do madeiro e sepultaram ele rapidamente, porque não poderia ficar pendurado no madeiro o homem, mas teria que ser tirado rápido, porque também ali já iniciaria o sábado cerimonial.
Por isso que ele foi tirado rápido do madeiro, colocado no sepulcro. Mas antes de iniciar o sábado cerimonial, antes um pouquinho do pôr do sol, estava se pondo o sol, tiraram Jesus do madeiro, e ele veio permanecer ali 3 dias e 3 noites. Ele foi colocado no sepulcro no dia 14, final do dia 14, e vindo a ressuscitar no dia 17 de Nisan, 72 horas. Então nós vamos observar nas leituras que iremos fazer daqui a pouco, que quando as mulheres chegaram ali ao sepulcro, Jesus já havia ressuscitado. Ele já não estava mais. Mostrando justamente isto, que Jesus, ele ressuscitou dentro do sábado, ao pôr do sol, já iniciando-se o dia, o primeiro dia da semana. Então nós vemos, como que nós sabemos disso? Através de uma busca, através dos ensinamentos da Igreja de Deus, que ficou justamente para nos mostrar o verdadeiro caminho. Então Jesus teria que ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. E se ele morreu no dia 14 de Nisan, este ano, neste ano que ele morreu, deu exatamente no meio da semana. Mas todo ano o dia 14 de Nisan cai no meio da semana? Não. Ele varia. Então aí nós vemos realmente que houve uma falsidade, houve introdução de heresias no meio da cristandade, aonde hoje ainda as pessoas estão com sinal na mão e na testa, que não é o sinal de Deus, um sinal posto justamente pelos homens, pelos falsos ensinamentos. Então, irmãos, nós estamos à disposição, todos aqueles que desejam realmente conhecer a verdade que está nas Escrituras Sagradas, não na palavra do homem, porque isto realmente que transmitimos não é a palavra do homem, mas sim a palavra que provém de Deus. Mas eu gostaria de meditar aqui com os nossos irmãos a respeito, aonde contém a respeito da Páscoa, Convido os irmãos a estarmos a buscar aqui em Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 11, aonde realmente foi dito ali algo para que o povo viesse a celebrar este dia. E foi exatamente neste dia 14 de Nisan, 14 de Nisan, aonde Jesus, sendo judeu, sendo um israelita, um judeu da tribo de Judá, tinha por tradição realmente comemorar a passagem do anjo, a saída do Egito, exatamente neste dia. E isto tudo apontava para Jesus, apontava para o Cristo. Então, eu convido para estarmos lendo aqui em Êxodo, capítulo 12, do verso 1 até o verso 11, onde fala
a respeito da instituição da primeira Páscoa. E que esta Páscoa realmente seria no dia 14 de Nisan. Ou seja, primeiro mês do ano. O cordeiro era preso no 10º dia e ficaria até o 14º, onde ele seria sacrificado. E este cordeiro que apontava para Cristo, e apontava para Jesus. Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 11, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. À tarde. Lembrando lá da morte do Senhor Jesus, que foi à tarde que ele morreu. E tomarão do sangue e pô-lo-ão na ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés, com as pressuras. E nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, se nós formos ler aqui, nós vamos ver que realmente se trata do estabelecimento deste primeira Páscoa que houve ali, apontando justamente para Jesus, para o Messias, e que nesse dia 14 também ele morreu à tarde. Então ele comeu a última Páscoa ao pôr do sol e morreu. Ele morreu em uma quarta-feira, na metade da semana. Foi tirado do madeiro antes da quinta-feira, ou seja, na quinta-feira seria um sábado, pois seria o quinto, seria aquele sábado que antecederia o sábado do mandamento. Então, para um estudo mais detalhado, aquele que tiver realmente o interesse, é só nos procurar e estaremos à disposição. Mas ainda eu convido os nossos irmãos para estarmos meditando aqui no livro de Marcos, a respeito do momento que foi colocado
o Senhor Jesus ali no sepulcro, para meditarmos aqui, para vermos realmente se é isto que estamos falando está escrito na palavra do Eterno. Convido os irmãos a estarmos abrindo as nossas Bíblias aqui em Marcos, capítulo 15. Capítulo 15, do verso 42 ao 43. Vamos ver o que está escrito. É chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Véspera do sábado. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, aqui, chegada a tarde, era o dia da preparação. Isto é a véspera do sábado. Mas que sábado seria este? Seria o sábado do mandamento ou seria justamente aquele sábado da Páscoa, né? Que começaria ali, na verdade, no dia 15, que era um sábado. Era um sábado e Jesus cravou no madeiro. Este sábado, que caía no dia 15, poderia cair qualquer dia da semana, mas neste ano caiu justamente no meio da semana, na metade da semana. A morte de Jesus foi na metade da semana, dia 14, e na quinta-feira era este sábado. Por isso que ele foi tirado do madeiro rápido. Então, quando José de Arimateia pediu o corpo a Pilatos, ele foi tirado rápido ali e já colocaram ele no sepulcro. Vamos continuar lendo aqui. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamaram o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e depositou num sepulcro lavrado na rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena observaram onde o punha. Então, é muito importante nós estarmos meditando aqui, porque passando esse sábado que caiu numa quinta-feira, nós vamos ver que as mulheres foram comprar especiarias para ungir o Senhor, que era uma sexta-feira, por isso que elas foram comprar. E no sábado elas foram ungir. Quando chegaram lá, ele já não estava mais. Jesus já havia ressuscitado. Quando elas foram no primeiro dia da semana, elas compraram especiarias na sexta, né, prepararam tudo. Chegando-se o sábado, passou, elas guardaram o sábado do mandamento, aquele sábado que foi escrito pelo dedo de Deus. Pelo dedo de Deus, não aquele sábado cerimonial, que naquele ano caiu numa quinta-feira. Então, aquele sábado que foi escrito pelo dedo, elas repousaram conforme o mandamento. Mas vamos ler. Vamos continuar lendo aqui, porque realmente é muito importante. Aí diz assim, capítulo 16 de Marcos, do verso 1 em diante, nos diz assim: E passado o sábado,
Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir. Então, quando eles compraram para ir ungir Jesus aqui, aromas, né? Compraram aromas. Era uma sexta-feira. Aí elas repousaram no sábado. E no primeiro dia da semana, quando entrou o pôr do sol, já começa um outro dia para o povo de Deus. Elas correram lá para ungir o Senhor, mas ele já havia ressuscitado para cumprimento da sua palavra, cumprimento da palavra de Deus. Aí diz aqui o verso 2: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Então um dia para o povo de Deus começa-se ao pôr do sol. E elas foram de madrugada, né? Aqui fala o nascer do sol. E quando elas chegaram lá, ele já não estava mais, porque havia ressuscitado. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra do sepulcro, da porta do sepulcro? E olhando, viram já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Entrando no sepulcro, viram o mancebo sentado à direita, vestido de roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhes disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Então ele já havia ressuscitado. Quando elas chegaram lá, depois da guarda do sábado, guarda do mandamento, elas chegaram lá e ele já não estava mais, porque já havia ressuscitado, né? Mas vamos ler aqui um pouquinho a respeito quando começa um dia realmente para o povo de Deus. Convido os irmãos a estarmos aqui lendo em Deuteronômio, capítulo 21, verso 22 e 23. Deuteronômio 21, verso 22 e 23. Vamos ver realmente quando começa um dia. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, que haja de morrer, eu pendurareis em um madeiro, e permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então eu citei aqui realmente o dia quando começa, mas aqui está dizendo a respeito de que o homem, ele não poderia ficar pendurado no madeiro, né? Ele teria que ser tirado no mesmo dia. Então por isso que Jesus ele foi tirado, ou seja, foi pendurado no madeiro no dia 14 de Nisan e foi tirado justamente neste dia, né? No dia 14 de Nisan. Depois nós estaremos lendo aqui a respeito quando o dia começa. Então nós vamos lá na obra da criação de Deus, quando Deus fala que foi feito tarde e manhã
o dia primeiro. E assim sucessivamente, tarde e manhã. Ou seja, parte escura, parte clara. Então o dia começa na parte escura. Então está lá no livro de Gênesis, depois nós vamos estar lá conferindo. Mas o dia começa ao pôr do sol. Então vamos continuar aqui, Josué capítulo 8, verso 29. Josué capítulo 8, verso 29. Vamos ver o que está escrito. A respeito do homem não permanecer ali passado de um dia, né? Ele teria que ser colocado ali, ele seria tirado no mesmo dia. Josué capítulo 8, verso 29 diz assim: E ao rei de Ai enforcou em um madeiro até a tarde. Ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então, lá em Israel, o homem não poderia ficar pendurado no madeiro de um dia para o outro. Então ele era tirado justamente no mesmo dia. Tanto que aqueles dois que foram ali ao lado de Jesus, né, foram quebradas as pernas, mas quando chegaram em Jesus, para que se cumprisse a palavra de Deus, que nenhum dos seus ossos seria quebrado, ele já estaria morto, já estava morto, e eles admiraram em vendo o Senhor Jesus já morto, né? Mas eu convido a estarmos lendo aqui em Lucas 13, verso 14, vamos ver o que está escrito em Lucas capítulo 13, verso 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, disse: hipócrita, no sábado não desprende. Aqui eu peguei algum versículo aqui, mas falando a respeito do sábado do Senhor, né? Certas vezes ali eles acusavam realmente Jesus de quebrantar o sábado, mas Jesus ele estava curando no sábado, né? Estava fazendo as obras do Pai naquele grande dia, e não a obra material. Ele não estava fazendo um barco, né? Então eu estou tocando justamente nesse assunto porque a ideia de que Jesus ressuscitou em um domingo não é de Deus. Isto é uma mentira aonde os homens introduziram na cristandade. Mas ainda estaremos meditando aqui para vermos realmente se isso que estamos dizendo está na palavra do Eterno, né? Convido aqui a estarmos lendo em Mateus capítulo 28, verso 1 em diante. Nós vamos ver realmente aquilo que está escrito na palavra do Eterno, que nos diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria e a outra Maria foram ver o sepulcro.
E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou revolvendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Onde o Senhor jazia. Então, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, despontava o primeiro dia da semana. Então, o dia ele começa ao pôr do sol. Quando elas foram lá no sepulcro, esse anjo, revolvendo a pedra, falou para elas, né? Ele já ressuscitou. Ele não está aqui. Ele não está aqui, verso 6. Porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde ele jazia. Então o Senhor Jesus, ele já não estava ali. No primeiro dia da semana elas foram, ele já não estava. Porque ele havia ressuscitado no sábado. 72 horas. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cristo. Um homem que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, no sábado, não em um domingo. No finalzinho do sábado ele ressuscitou, para que se cumprisse a palavra, né, que foi dita ali: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas não será dado outro sinal a não ser o do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estaria o Filho do Homem, ou estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus capítulo 12, verso 38 ao 40. Mais um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, estamos aí prontos para estudarmos com os nossos irmãos. Claro que num vídeo não dá para indagar todos os assuntos, porque realmente o ensinamento, o aprendizado, ele vem nos porquê, né? Por que ele ressuscitou no sábado? Por que ele morreu em uma quarta-feira? Por que ele não ressuscitou no domingo? Então a resposta está na Bíblia, está na palavra de Deus. E todos aqueles que tiverem o interesse, procura-nos, e teremos o prazer de estar detalhando esse estudo, porque é maravilhoso, né? É a palavra de Deus, não é a palavra de nós mesmos, dos homens, né? Tem muitos detalhes nesse estudo, e se eu fosse falar aqui, levaria mais de 2, 3 horas. Mas, e a paz seja convosco, e um grande abraço a todos.